O improviso depende da capacidade de compreender e aceitar o sim, e também da flexibilidade e capacidade de compreender e aceitar o não. Bom dia, memoráveis! Você já ouviu dizer ou mesmo já escutou falar do teatro do improviso? Já assistiu a algum teatro do improviso? O que é, né, o teatro do improviso? É basicamente ser espontâneo. Consiste em ser espontâneo. É baseado na técnica de improvisar, ao invés de se basear na dramaturgia. A técnica ela consiste em o ator ou a atriz ali interpretar algo que não foi previamente pensado, escrito, elaborado. Uns tempos atrás aqui começou a aparecer no meu Instagram um jovem, né, um rapaz ali que ele canta rap nos trens e nos metrôs. Eu acredito que seja em São Paulo. É um rap de improviso. Isso me fez lembrar quando eu era mais jovem, que eu até escutava ali uns rappers que faziam isso, cantavam improvisando, né? Tinha até um nome, se eu não tiver enganado, era Batalha do Rap, era alguma coisa assim. Então essa pessoa, esse rapaz aí, ele tá ali no metrô, no trem, tem uma pessoa ali de boné, uma pessoa vestida de um determinado jeito, ele vai lá e faz umas rimas ali. Ele vê uma senhora, um rapaz, alguma coisa, ele começa a rimar, fazer um rap com as situações e com as pessoas que estão ali dentro do trem ou do metrô. Podemos dizer que ele é bom na arte do improviso. E por que eu estou falando sobre o teatro do improviso? Por que eu trouxe essa ideia para o nosso áudio de hoje? Porque, como diz o texto de Eclesiastes, já falamos sobre isso em outros áudios, o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. A todos nós, tempo e imprevisto. E quando imprevistos acontecem, muitas vezes precisamos fazer o quê? Improvisar. Simples assim, não é verdade? E para improvisar nós precisamos de certo equilíbrio entre o não, entre o sim, entre as possibilidades, as probabilidades, entre a aceitação e até mesmo entre a negação. Você já teve que improvisar algo em meio a alguma situação? Ó, um exemplo meu aqui do passado, né? Eu me lembro de algumas vezes, quando eu era mais jovem, que eu tinha que improvisar uma capa de chuva, por exemplo. Você já teve que improvisar uma capa de chuva com saco de lixo preto, aqueles de 100 litros grandão? Às vezes eu ia trabalhar de moto, começava a chover no final do dia, e para eu não ficar esperando a chuva passar, eu ia lá e improvisava uma capa de chuva. Tá tudo certo, foi a minha falta de preparação, né? Eu não levei a capa e no final das contas eu precisei improvisar. E tá tudo certo. E para que o meu improviso fosse feito, eu não poderia ligar muito para o que os outros poderiam achar ou pensar de mim. Por exemplo, ali eu era o quê? Um homem com um saco de lixo em volta do meu corpo. E tá tudo bem. O que os outros pensam ou dizem é apenas o que outros pensam e dizem. Eu, ao menos, não estava me molhando. Mas, enfim. Podemos dizer, então, que o improviso é a arte de navegar pelas incertezas com confiança. É sobre ter a coragem, ou ter coragem suficiente de dizer sim ao inesperado, de aceitar um sim ao inesperado, de dizer um não quando necessário, de aceitar um não quando necessário, independente das circunstâncias. O improviso é a arte de abraçar o desconhecido com a certeza de que você vai encontrar o caminho, mesmo que ele ainda não esteja tão claro. O improviso depende da capacidade de aceitar o sim, porque o sim é a chave que abre portas para oportunidades que talvez você nem sabia ou nem saibam que existem. Quando você diz sim, muitas vezes você se coloca em movimento, em uma jornada que te desafia a ser mais criativo, criativa, a se reinventar e a confiar no seu potencial. Eu me lembro
também, eu vou só lembrando e vou trazendo aqui, né? De um filme que se chama Sim Senhor. Não sei se você já assistiu. É com o Jim Carrey também. Outro dia eu falei de outro filme dele, né? E esse filme mostra ali um rapaz, né? Um homem ali, que após uma palestra decide dizer sim. Pra tudo e pra todos. E a história vai se desenrolando, se desenvolvendo. E ele vai tendo que improvisar em várias situações. Ele vai ter do que aprender coisas novas. E com o improviso, ele vai aprendendo mais e mais habilidades, vai tendo novas, adquirindo novas habilidades, melhorando, aprimorando, né? E no decorrer do filme, essas habilidades elas começam a ser usadas, utilizadas ali de umas maneiras bem interessantes. Se eu não me engano, ele teve que aprender japonês, ele aprendeu também a tocar ali um instrumento, mas enfim, eu não estou dizendo que temos que dizer sim para tudo, pois o não também faz parte da arte do improviso. O não é muito útil. Já ouviu a expressão? Vai lá e tenta. O não você já tem? Já ouviu? Já escutou isso? É mais ou menos por aí. Imagine um homem, uma mulher ali que está interessado em outra pessoa. Ele ou ela vai lá, decide se abrir. Após avaliar toda a situação, todo o contexto, ele vai lá e decide dizer, falar sobre o seu interesse ali, romântico no caso. Ok? Independente da resposta, talvez ele e ela vai precisar fazer o quê? Improvisar. Mas se ele ou ela não estiverem dispostos ou terem a coragem suficiente, o que vai acontecer? Os anos vão passar e ele ou ela nunca vão saber se aquele ou aquela situação poderia se desenvolver e ser um sim. É claro que nós precisamos sermos perspicazes, né? Termos a devida cautela, ou seja, ter um senso de observação. A intenção que eu sempre trago aqui: observe, avalie, analise e depois vai experimentando. E isso serve tanto para oportunidades de trabalho como mudanças, acordos, sociedades. É o que eu chamo de arte do improviso. Ou a arte da aceitação, a arte de entender que eu posso ser amado e posso ser odiado, que as pessoas podem me aceitar ou não, podem me admirar ou não, podem gostar de mim ou não, está tudo bem, porque essa é a vida real. Essa é a vida real. Para quase tudo existem dois polos, quente e frio, noite e dia, luz e escuridão, amor e desamor, paz e guerra, pobreza e riqueza, saúde e doença, obediência e desobediência, justiça e injustiça, etc, etc, etc. Porém, não se engane, o improviso não é sobre a ausência de preparação, mas sobre estar preparado, preparada para qualquer coisa. Pois, como já sabemos, a preparação é importantíssima em qualquer coisa, em qualquer que seja a circunstância ou a situação. Quando você se prepara para dizer o sim, para receber o sim, para dizer o não ou para receber o não, você se torna capaz de transformar o inesperado em algo grandioso. O improviso é um convite para sairmos da nossa zona de conforto, para mergulharmos de cabeça em situações que muitas vezes podem até mesmo testar a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de inovação. É um exercício constante de presença, de atenção plena, de intenção, de estar plenamente consciente do que está acontecendo ao seu redor. Pronta para agir com propósito e clareza. Você já parou para pensar quantas vezes pode ter deixado passar oportunidades? Porque disse não, antes mesmo de considerar o sim? Ou porque disse sim,
para uma situação antes mesmo de considerar outras possíveis oportunidades. É assim que nós vamos vivendo, com intenção, observando para termos melhores respostas e maior clareza na hora de tomarmos as nossas decisões. Quantas portas talvez não fechamos antes de ver o que havia do outro lado, antes de observar, antes de nos questionar um pouco mais. Podemos dizer também que o improviso é o antídoto para o medo de falhar. Exatamente, pode ser considerado um antídoto para o medo de falhar. Podemos dizer que o improviso é a proteção para o nosso emocional. Pode ser considerado sim uma proteção para a nossa saúde emocional, porque é a permissão que você dá a si mesmo, a si mesma, para experimentar, para errar, para aprender, para se desenvolver e para crescer. A permissão que você dá para si mesmo, para si mesma. Quantas vezes você não se permite fazer algo ou falar algo por medos? Pense nisso. Cada sim, cada não que você aceita é um passo em direção à sua evolução pessoal, ao seu desenvolvimento pessoal. É a chance. Muitas vezes é a chance de descobrir novos talentos, novas paixões, novas formas de ser e de estar e de permanecer no mundo. Observe um ator, um cantor, uma figura pública. Ele precisa estar ciente que poderá receber aplausos ou vaias, elogios ou críticas, porque ele está ali, ele é uma imagem, uma figura. E se ele receber aplausos, vaias, elogios ou críticas, isso talvez seja em grande proporção. Porém, todos nós precisamos entender isso também, que podemos recebermos críticas, elogios, e provavelmente isso vai acontecer, se é que já não aconteceu. Por isso precisamos ter a certeza, a clareza, a convicção de quem somos no íntimo, de quem somos de verdade, com os nossos reais valores, do porquê fazemos o que fazemos, para que outros não nos desmotivem, não nos faça duvidar da nossa própria capacidade. Não faça com que nós duvidemos de nós mesmos. Consegue se lembrar do áudio do ótimo, do tá bom? É basicamente um toque de improviso. Bateu o carro, amassou, tá bom. O que eu faço agora, a partir desse acontecimento? Isso é a arte do improviso, percebe? O improviso, ele não é para os fracos. Podemos dizer que é para os fortes, porque exige coragem, confiança e, acima de tudo, uma mente treinada. É muito fácil dizer não ou sim e continuar no caminho seguro. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando você se permite dizer sim, ou mesmo não. Pelos seus sonhos, pelos seus valores, pelos seus alvos. Lembre-se de se direcionar por eles. Sonhos, alvos, valores. Quando você aceita o desafio de improvisar, você diz sim para a vida em sua forma mais autêntica e imprevisível. E diz não para a paralisação, para os medos, para as culpas, para os desafetos. Você só vai, só avança. Podemos dizer que você se torna um co-criador do seu caminho, da sua trajetória, da sua história. Não importa, pois se a vida te der limões, você vai perceber que não existe limão tão azedo que você não possa transformar em algo parecido como limonada, com limonada. E com criatividade você pode fazer deles uma torta de limão, um mousse de limão, moldando o seu caminho. A cada escolha, a cada decisão,
a cada passo dado. O improviso também é uma celebração da liberdade, porque ao dizer sim ou dizer não, você também se liberta das amarras do medo, da dúvida e da autoproteção. Você permite ser guiado por suas percepções, decisões e ações, dentro dos seus alvos e sonhos. Confiante de que, independente do resultado, você vai sair mais forte, mais sábio, mais resiliente. Não se trata de ter todas as respostas, mas de estar disposta a encontrar as respostas ao longo do caminho, no decorrer do caminho. A arte do improviso é um lembrete constante de que a vida é uma série de oportunidades para se reinventar, para se superar, para crescer, para evoluir. Eu estava, até agora mesmo, preparando um discurso de 10 minutos que eu vou fazer na próxima reunião. Hoje, especificamente, né? Estou me preparando emocionalmente e, claro, que também treinando e lendo a matéria, improvisando a matéria de certa forma para o público que vai estar presente, que vai estar me escutando, baseando nas necessidades das pessoas que eu conheço na assistência. Percebe? Jesus fazia isso com maestria. Eu estou aprendendo a fazer. Você também pode aprender a fazer. Conhece ou lembra daquele relato da mulher samaritana que foi pegar água lá no poço? Nessa ocasião, ele improvisou de maneira memorável. E Jesus é um ótimo exemplo para imitarmos. Não é verdade? Então, da próxima vez que o inesperado bater a sua porta, avalie. Aceite o convite para improvisar. Se possível, diga sim com confiança, ou não com flexibilidade. Receba o sim com aceitação ou não com aceitação e flexibilidade, sabendo que o seu potencial é incrível, talvez possa ser até melhor utilizado. Cada sim e cada não são ou é uma oportunidade de transformar o ordinário em extraordinário, de fazer o comum se tornar inesquecível. A arte do improviso é a sua chance de viver a vida com mais paixão, mais propósito, mais autenticidade. Aceitar o sim ou o não é também sobre confiar em si mesmo, em suas habilidades, em sua capacidade de lidar com o que quer que a vida coloque no seu caminho. Não é sobre esperar o momento perfeito, mas é sobre fazer o momento se tornar propício através da sua decisão e da sua ação. É sobre estar presente no aqui, no agora, pronta para criar, para inovar, para surpreender a si mesmo e aos outros. É sobre entender que o improviso não é um plano B, mas é uma forma de viver plenamente, de estar em sintonia com o fluxo natural da vida. O improviso muitas vezes vai depender da sua disposição em dizer sim, e de aceitar o sim, de dizer o não e de aceitar o não, para o que quer que venha. O improviso é uma dança com a vida. O sim é um passinho dessa dança e o não é um outro passinho, um gingado, um rebolado dessa mesma dança. Dance, encante, desfrute um pouco mais da vida. Viva um pouco do improviso, deixe a vida um pouco mais leve. A vida não precisa ser pesada, você não precisa ter todas as respostas. Improvisar talvez seja dizer, não sei, eu ainda não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu vou pesquisar, ou vou perguntar para quem talvez já saiba, e tá tudo bem. É com a arte do improviso que eu vou viver intensamente esse meu dia, e é assim que eu te convido a viver o seu dia também.
percebendo, decidindo, agindo, improvisando, se libertando e se protegendo, sendo sábio, alegre, acalmando e protegendo o seu lindo e valiosíssimo coração. Pois, como bem sabemos, tudo muda quando alguma coisa muda. E se você dominar a arte do improviso, com certeza, ou sem dúvidas alguma, muita coisa vai mudar. Sendo assim, bora lá? Fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem apreciadas e recordadas no dia de amanhã? Bora lá apreciar e colecionar as mais belas memórias com plenitude, liberdade emocional, sabedoria, proteção emocional, intenção, atenção e, claro, com a arte do improviso. Beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.